Olá! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos e hoje estamos chegando ao 28º dia e o tema de hoje, isso leva tempo. E a palavra está em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, Filipenses 1, 6. Anota aí. Tudo, tudo nessa terra leva tempo. Imagine só as nossas lutas espirituais. Tá preparado para ouvir o que Deus vai falar hoje? Aperta o cinto, respira fundo e vamos lá. Tudo na terra tem o seu próprio tempo, sua própria estação. Filipenses 1,6 diz: Eu tenho certeza de que Deus que começou a boa obra em vocês continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Não existem atalhos para chegar à maturidade, precisamos de vários anos para chegar à idade adulta. E é necessário em toda estação para que uma fruta cresça e amadureça, é necessário o tempo. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Quando você tenta amadurecer rapidamente, um fruto ele pode simplesmente perder o sabor. Nos Estados Unidos, os pomares são normalmente colhidos antes do amadurecimento. O fim de que não fiquem eles machucados durante o transporte e até mesmo até chegar num varejista. Então, antes de vendidos, os pomares verdes são vaporizados, os tomates, eles são tratados com oxigênio, CO2, e eles então ficam vermelhinhos instantaneamente. Você sabia disso? O tomate verde, após ser vaporizado com CO2, ele fica vermelhinho. Tomates vaporizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate deixado para maturar lentamente no pé. Enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade para a eternidade, então nunca Deus está com pressa. É mais fácil eu e você. Lenny Adams, uma certa vez, comparou o processo de crescimento espiritual a uma estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Primeiro, amaciavam uma ilha, enfraquecendo a resistência com bombardeios nas fortificações a partir de navios ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros invadia uma ilha e estabelecia uma cabeça de praia, uma minúscula parte da ilha que podiam controlar de longe. Uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, eles começavam um longo processo de libertação do resto da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficava sob o controle, mas sempre com algumas batalhas duras. Adams traçou essa analogia. Antes de Cristo invadir a nossa vida na conversão, ele algumas vezes tem de nos amaciar, permitindo alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo ele bate a porta, a maioria de nós resiste e fica sempre na defensiva. A experiência que temos antes da conversão é Jesus dizendo: eis que estou à porta e bombardeio. Literalmente bombardeio, não é bato mais não, minha gente.
No instante em que você se abre para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou toda a vida a Ele, mas a verdade é que há uma grande parte dela da qual você nem tem conhecimento. Você só pode dar a Deus o tanto que você compreende naquele momento. Está ótimo isso. Uma vez que Cristo tem a cabeça de praia, Ele começa a campanha para conquistar mais e mais território dentro de você, até que sua vida seja completamente dele. Então existirão lutas e batalhas, mas a vitória é certa. Deus promete que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. O discipulado é um processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz, a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que a unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão à plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é o seu destino final, mas a jornada durará por toda a vida. Até aqui vimos essa jornada envolver e acreditamos, através do processo de adoração, que pertencemos ao corpo através da comunhão, transformando-nos através do discipulado, e Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por velocidade, mas Deus se interessa mais por força e estabilidade do que por rapidez. Queremos um jeitinho, queremos dar um atalho para algumas coisas, a solução imediata, queremos um sermão, um seminário, uma experiência que nos envolva instantaneamente todos os problemas e retire todas as tentações e Deus alivie a nossa dor. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência, pois jamais ela vai acontecer de forma instantânea, pois mais que seja poderosa essa experiência emocionalmente, ela não vai ser suficiente uma única vez para te amadurecer. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante, mais bonita à medida que Deus entra nela e nos tornamos semelhantes a Ele. E por que demora tanto tempo? Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento dos seus discípulos, assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que eles não fossem sobrepujados. E Ele prefere batalhar gradualmente também na nossa vida. Porque levamos tanto tempo para mudar e crescer? Você já se perguntou? Existem várias razões. Vamos aprender uma delas ou algumas delas nesse momento de leitura devocional. É muito profundo e eu queria que você apenas registrasse. Por quê? O porquê tanto tempo para crescer e amadurecer? Gente, eu já me peguei fazendo erros repetitivos e errando nos mesmos pontos e tendo que superar os mesmos obstáculos, e é muito triste isso. Para nós que erramos e que temos a consciência que erramos, mas é por meio da graça de Deus que recebemos de Deus sempre o perdão para essas falhas, e precisamos aprender a nos perdoar, porque existem pessoas que são fáceis em perdoar os outros, mas elas não se perdoam e falam tantas coisas ruins para si mesmas, né? Mas precisamos aprender a nos liberar perdão para a nossa mente, para a nossa alma e seguir adiante. Então, um dos principais motivos, registra aí, o autor coloca: aprendemos lentamente. É comum termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes até que realmente a gente possa captá-la. O problema é que se repete periodicamente e pensamos de novo: não, eu já aprendi isso, mas Deus é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. É assim com você também? Diz aqui
comenta para que eu saiba que você está lendo o livro junto comigo. É assim ou não é, gente? Quantas situações nós já deveríamos ter superados e ainda estão se repetindo. E não é culpa de Deus, é falta de maturidade ou de aprendizado nessa área. Agora que é o segundo ponto é temos muito que desaprender. Exatamente. Muitas pessoas vão a um psicólogo, por exemplo, eu, Anne, sou uma, no livro está escrito isso, tá, gente? E vão com um problema pessoal de relacionamento que levou anos para desenvolver e dizem, eu preciso que você dê um jeito em mim. E eu tenho 1 hora para poder fazer isso. 45 minutos a 1 hora. Ingenuamente, as pessoas esperam uma solução bem rápida para uma dificuldade que está enraizada, às vezes, há anos. Principalmente quando eu atendo casais. Como é difícil. Existe uma fortaleza, minha gente, chamada orgulho entre os casais que é destruidor de relacionamentos. A maioria dos relacionamentos não acabam por falta de amor, acabam por causa da fortaleza do orgulho. Um que não quer admitir a sua própria falha e onde precisa se auto-melhorar e se modificar, e um querendo mudar o outro, e é terrível isso. Como a maioria dos nossos problemas e de todos os nossos hábitos ruins se desenvolvem da noite para o dia? Não, né? Não tem cabimento esperar que desapareça também imediatamente. Não há pílula ou oração ou teoria psicológica que desfaça instantaneamente os danos causados por muitos anos. É necessário o trabalho duro de eliminação e substituição de crenças. Eu acrescentaria aqui na linguagem do autor. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Ainda que tenha recebido a natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva os velhos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que poderíamos descobrir se encarássemos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém aprisionados, negando a realidade. Somente quando se permite que Deus brilhe a luz da verdade sobre as nossas faltas, fracassos, traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura de humildade disposta para a instrução. Então, o outro passo, além de ter muito que desaprender, é ter medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Ou seja, nós fugimos, porque nós não queremos ouvir que a falha foi nossa, o fracasso foi nosso, o trauma é nosso e, infelizmente, fugimos o tempo todo, tomando muitas vezes uma posição de auto-engano. Um outro ponto, crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças, não existe mudança sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve perda de algum tipo. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois como um par de sapatos usados eram todos menos confortáveis, mas conhecidos. Não raro as pessoas formam sua identidade em torno de seus defeitos. Isso não é tudo sobre você. Dizemos, bom, esse é o meu jeito de ser, é o jeito que eu sou, e a preocupação inconsciente é que se eu me livrar de meu hábito, minha dor ou minha inibição, em que eu vou me tornar? Esse medo certamente vai retardar o teu crescimento. Um outro ponto, hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total dos seus hábitos. Gente, dói muito, muito, muito dizer isso. Mas existem pessoas que se consideram pessoas de caráter porque elas pegam apenas um aspecto da sua personalidade defeituosa e abrem mão dos 9. Vamos dizer, eu sou empática, eu sou otimista, mas tem uma coisinha ali
que é uma falha de caráter. E por isso, às vezes, nos consideramos alguém perfeito. Mas isso não é real. Segundo a palavra, nós somos maus por natureza e precisamos de cura para o nosso coração. E o nosso coração só pode ser remediado pelo Senhor. A Bíblia diz que ele é enganoso. Então, hábitos levam tempo para se desenvolver. E não existe pessoas sem caráter. Todas as pessoas que têm estrutura de personalidade têm o seu caráter. Quer bom, quer ruim. Você não pode se dizer gentil a menos que você tenha desenvolvido a gentileza. Você demonstra gentileza. Nem mesmo você fica meditando ou pensando sobre isso. Você não pode afirmar que é íntegro, a mesmo que você tenha um caráter de ser íntegro ou de ser honesto. Você não pode dizer sou fiel se você não tiver, de fato, sendo fiel. Seus hábitos vão definir o seu caráter. Há sempre algo em nós que Deus quer mudar. Há uma maneira de desenvolver os hábitos de caráter semelhante ao de Cristo. Sabe qual é? Praticá-los. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exortou a Timóteo, pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. O tempo de prática, você fica em qualquer coisa bom. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais e existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las, que nós possamos aprender isso. Mas, antes de chegarmos ao final dessa leitura de hoje, o outro passo é não se apresse. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante o processo. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não senti-lo. O crescimento espiritual é um trabalho, às vezes, tedioso, que progride um passo por vez. Conte com uma melhora gradual e a Bíblia diz: tudo na terra tem o seu tempo e sua própria estação, ou seja, seu tempo e seu modo. Na vida espiritual também existem estações. Às vezes você poderá ter uma curta e intensa explosão de crescimento, uma estação de primavera, e em seguida por um período de estabilidade e provações, que será o seu outono, o seu inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta vier por meio de uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza muito lenta e firme vai desgastar você na mais dura rocha e vai transformar você em penhasco gigante, cheio de seixos. Mas com o tempo, um pequeno broto pode se transformar em uma pedra, rocha firme com 100 metros de altura. Assim somos nós, processos de desconstrução e construção. Mantenha um caderno diário com lições aprendidas. Eu tenho o meu caderno, gente, devocional, momento diário com Deus, e também tem um aplicativo chamado Diário. Se você não tem, indico que você baixe. Inclusive tem um chamado Diário das Emoções. E todos os dias você pode escrever e durante a semana você vai ver o nível de estabilidade que você teve. Isso é muito bom. Bom, o diário não se trata somente de acontecimentos, mas de um registro daquilo que você aprendeu. Anote exatamente sobre os discernimentos e lições da vida que Deus lhe ensina sobre ele, sobre você, sobre a vida, sobre os relacionamentos e sobre tudo mais. Registre-os para que você possa revisar e lembrar até a próxima geração. A razão pelo qual devemos reaprender as lições é que nós esquecemos dela. Reler seu diário espiritual regularmente vai lhe poupar de muito sofrimento e desgosto necessário. A Bíblia diz: é crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos, de modo que não nos desviemos da verdade. Eu vou dizer algo para vocês, eu tenho um hábito de todo culto levar um caderninho de oração, um caderninho onde eu registro todas as palavras que são faladas. Mas esse registro que o autor propõe são as lições aprendidas, que você possa descrever não o fato em si, não o que aconteceu,
mais aquilo que você aprendeu. Como, por exemplo, né? Vai que Deus está tratando em alguma área específica e você bota lá, não confiar em ninguém. Né? Ou seja lá o que for, né? Não contar todas as coisas, né? Selecionar melhor as pessoas, enfim. Isso não tem a ver com a pessoa, às vezes tem a ver com as lições que Deus está de fato lhe dando e treinando em você para mostrar que você deve confiar apenas nele ou algo desse tipo. É apenas um exemplo que eu estou dando, obviamente. O autor não vem com esse tipo de exemplo, mas é crucial que você aprenda a lição. Outro ponto, seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é o cronograma de Deus. Ele é raramente igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados quando Deus não está. Talvez você se sinta meio frustrado com o progresso aparentemente lento que Deus está fazendo na sua vida. Não se esqueça que Deus nunca está apressado, mas sempre pontual. Ele usará o seu tempo, o tempo inteiro da sua vida, a fim de te preparar para a função da eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto, por 14.600 dias. Ficou esperando e maturando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo ainda não. Ao contrário dos títulos dos livros populares, não existem passos fáceis para a maturidade ou segredos de uma santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele faz da noite para o dia, mas quando Deus quer fazer um carvalho gigante, ele leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselhou: não tentem se desviar de nada prematuramente. Não tentem se desviar de nada prematuramente. Deixem as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. E por fim, não desanime. Gente, por que o desânimo? O desânimo bate a porta, principalmente quando nós temos a consciência do Espírito, ao enxergarmos nossas falhas e erros e perceber o quanto ainda não conseguimos. Isso dá um desespero. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus disse para ele: essas coisas que planejei não acontecerão imediatamente. Devagar, firmemente, e com certeza vai se aproximando um tempo de que a visão será cumprida. A visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer de verdade no tempo de Deus. Então, seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar no dia atrasado. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quando você já passou por provas e situações e o quanto que você ainda terá que passar. Deus não quer te desanimar com isso. Você não está onde quer, mas também não está onde costumava estar. Anos atrás, alguns americanos usavam um broche com a letra que significava: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em você e nem em mim. Deus também não concluiu a obra dele aqui na terra, mas ele lançou a arca e a arca vai preservar a obra que ele tem para as nossas vidas, essa aliança. Nós somos e estamos guardados com Cristo e em Deus. Hoje é o 28º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: não existem atalhos para chegar à maturidade. O versículo para memorizar, Filipenses 1:6. Deus começou a fazer uma obra em vocês e tenho certeza de que Ele continuará até que seja concluído quando a vinda de Jesus Cristo. Uma pergunta para meditar: em qual área do seu crescimento espiritual precisa ser mais paciente e persistente? Eu já identifiquei a minha. E eu espero que você possa se permitir ser moldado por Deus para servir, que é o tema do nosso próximo áudio. Que Deus possa abençoar. Eu quero orar por mim e por você, Pai bendito, Pai amado.
Nós sabemos que a mudança leva um tempo e cada tempo tem a sua estação. Nós não queremos pegar atalhos para a maturidade. Isso dói. Isso dói muito, Senhor. Sabemos que tem coisas que não estão sob o nosso controle e há batalhas que são tão duras e são tão reais quanto as nossas lágrimas. Que o Senhor nos discipule em Ti, até que nós tomemos a forma de Cristo. Que nós não venhamos a ficar obcecados pela velocidade, mas que venhamos, Senhor, a ter força e estabilidade. Tu sabes de todas as coisas. Não ousamos abrir a nossa boca para nos auto-justificar. Isso demora, Senhor. A transformação não é um processo instantâneo, mas gradativo. Nos deixa, Senhor, aprender a esperar. E nos faz desaprender aquilo que foi construído e que virou hábito. Senhor, queremos encarar a verdade que há em nós. Mostra-nos diante do Teu espelho, a fim que o nosso caráter não esteja aprisionado a negar uma realidade do que quer que seja tão assustador e doloroso para alguns de nós aqui. Senhor, desenvolve em nós habitualmente, Senhor, dia a dia, gradativamente, o caráter semelhante a Cristo, que possamos praticá-los, porque a Tua palavra é lâmpada, mas nada serve sem a prática dessas coisas. Senhor, que o Senhor não tem pressa, nós sabemos, mas que nós também não venhamos a ter pressa. Nós sabemos que Tu estás aqui, mesmo quando nós não Te sentimos, Senhor. Ajuda-nos a escrever em nosso caderno diário as lições de aprendizado por semana, que a gente venha considerar a Tua voz e a ser paciente, porque o Senhor é paciente conosco, mas que nós venhamos a ser pacientes conosco mesmos e que nós sejamos fortalecidos para que não desanimemos, ó Pai, na caminhada. O desânimo, que é algo muitas vezes comum a todos os homens e mulheres de Deus que já passaram, Pai, por lutas espirituais terríveis, não nos deixa desanimar. Que a gente pegue aquele crachazinho, por favor, seja paciente, e a gente coloque todos os dias de frente para um espelho. Não existe atalhos. O caminho só o Senhor tem. E com certeza, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. E eu digo isso com lágrimas nos olhos, Pai, porque eu sei que a maturidade espiritual é necessária, paciência, persistência e tempo. Ajuda-nos, ó Deus, em Teu nome santo e poderoso, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.